Em 2 anos, a China será a maior economia do mundo. Em 30 anos, da miséria total ao topo. Depois de conseguir a façanha inimaginável de misturar práticas do comunismo com as do capitalismo, se adaptou com uma rapidez vertiginosa ao mundo globalizado. Os chineses já viveram impérios, revoluções, guerras e fome. E em apenas 3 décadas deram esse salto gigantesco. Tudo aqui é enorme mesmo. Inclusive o desafio de alimentar e dar emprego a 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O planeta também está pagando essa conta. A China é a maior emissora de gases do efeito estufa responsáveis pelas mudanças climáticas. Estamos na província de Shanxi, conhecida como o coração negro da China, centro da produção de carvão num país quase todo assentado sobre um imenso lençol subterrâneo de carvão. O carvão é a energia da China. Desde esse carvão aqui que é vendido na beira da estrada e que serve para as pessoas cozinharem e aquecerem suas casas no inverno, até o carvão que gera a energia barata e abundante para tocar a indústria, que fez da China a segunda potência econômica do mundo. Nenhuma outra fonte de energia é tão suja. As cinzas e metais resultantes da queima cobrem o país, criam uma ilusão de mundo sem fim. Linfeng, na província de Shanxi, seria só mais uma mega cidade do interior, não fosse a notoriedade que ganhou por causa da poluição. Em 2006, quando o Banco Mundial classificou Linfeng como a cidade mais poluída do planeta, dizia-se que o ar aqui era tão denso que dava para pegar com a mão. Para o governo chinês, limpar essa cidade virou uma questão de honra. O investimento foi pesado. Hoje, Linfeng, num bom dia como hoje, ainda é muito mais poluída do que São Paulo no seu pior dia do ano. Só que agora a gente já consegue enxergar o que está a 100 metros de distância. 100 metros e não muito mais. Este senhor nos diz que antes ele não conseguia ver o sol, nem a lua, nem as estrelas. Durante anos não via nada. O estudante me conta que ficou 2 anos aqui sem saber que havia montanhas ao redor da cidade. Do you think that the emissions of, especially of smog and particulates in the air in China, is influencing the climate, or it's part of a bigger system? I think it will be influencing the local climate. The local climate. Yeah, so the sort of, and in some ways, actually, the more particulates we put in the atmosphere, actually they cool in general. They actually tend to cool the surface. So by cleaning up everything, by cleaning up the particulates, but by not cleaning up the greenhouse gas emissions, we could actually get even more warming. So you get a sort of for a local health issue, it's absolutely essential to clean up those particulates. And they may be modifying the local climate. For the global concerns in general, then it's the greenhouse gases we should be worrying about. Salários baixos, uma infraestrutura invejável e altos índices de exportação. Um mercado interno pujante, 600 milhões de pessoas na classe média, consumindo tudo o que nunca antes tinha tido acesso. A maior história de ascensão social de todos os tempos tem um custo altíssimo para o planeta. As emissões de gases de efeito estufa dispararam desde que começaram as reformas econômicas. De 2000 para cá, quase dobraram. Nós somos a antítese da China. A China emite muito porque ela cresce economicamente demais. Ela precisa daquela energia. No Brasil, ao contrário, 70% das nossas emissões, 72%, 73%, em 2004, 2005, eram associados com desmatamento e atividade agrícola. E, logicamente, são a mesma coisa, porque o desmatamento é para a atividade agrícola. E aí, quando nós olhamos quanto do PIB brasileiro, do crescimento do PIB brasileiro, está associado com aquele desmatamento, é nada. Mas a maior surpresa da China é: o maior poluidor do planeta é também o maior investidor em energia limpa. Só no ano passado investiu 35 bilhões de dólares em energia limpa.
o dobro dos Estados Unidos. A produção de energia eólica é equivalente a 1,5 vezes a da usina de Itaipu, ainda a maior do mundo. Nessa vila, perto de Xangai, um centro de treinamento militar para estudantes do colegial ganhou um segundo telhado feito de painéis solares, com capacidade para atender a 1.200 famílias. A ironia é que quanto mais poluído o ambiente, menos eficiente é a produção da energia solar. É que a poluição funciona como uma espécie de filtro dos raios solares. Além disso, essas partículas em suspensão em forma de uma poeira bem fininha acabam formando uma película sobre o painel. E a poeira acumulada em apenas uma semana pode diminuir em 40% a produção de energia. A experiência desta vila está sendo estendida para o resto do país. Como toda mudança na China, os projetos de energia limpa são em pequena escala ainda nas vilas, antes de serem expandidas para o resto do país. Por enquanto, o custo de cada quilowatt produzido aqui ainda é 10 vezes maior do que a energia produzida pelo carvão. Mas ninguém duvida da capacidade da China de fazer o custo baixar, como já fez com tantos outros produtos, produzindo em larga escala, aos milhões. Como já fez com os painéis usados para aquecer água. Quase todas as casas e pequenos prédios têm um. Pode ser comprado e instalado pelo equivalente a apenas R$ 250. Os cientistas já se preocupam com mais esse avanço dos chineses. The thing we've got to worry about is that China is going to lead in all these technologies. You know, that's what we should be worrying about. So the technologies, they're moving on from the low-level stuff to being leaders in the technologies, the higher-level technologies that will be needed. And that should worry us. Os cientistas do Ocidente têm boas razões para se preocupar, porque todos podemos nos tornar dependentes dos chineses. A China também sabe dos riscos do aquecimento. Seus principais rios nascem no Himalaia, que, como as outras cadeias de montanhas do mundo, está perdendo gelo. Na planície do rio Yangtze, uma atividade milionária está ameaçada. Nestas águas escuras são cultivadas ostras que servem para mais do que alimentar o povo. Tiradas vivas da água, são submetidas a uma pequena cirurgia, uma inseminação artificial para produzir pérolas. Depois de cultivadas, as ostras estão sendo devolvidas para a água. Agora é só esperar para as pérolas aparecerem. O rapaz traz 2 ostras, abre e eu não resisto à tentação de fazer essa colheita. Olha quantas tem aqui. Nossa, não acaba nunca. Olha só, são 24 pérolas dentro de uma ostra só. Parece uma fábrica, mas está selecionando pérolas. Só esta empresa produz 200 toneladas por ano. A pérola que o cliente procurar, as empresas da rica cidade de Juji têm para oferecer. Agora num shopping center imenso, todo dedicado a essa vaidade. 1 milhão de pessoas dependem direta ou indiretamente do cultivo de pérolas. Um milagre que se processa na água só em condições perfeitas, alguns graus a mais, e tudo pode se perder. Mas tudo isso ainda não se traduz numa boa notícia para o planeta. O governo da China já disse que para garantir o crescimento econômico, as emissões vão continuar aumentando durante muitos anos antes de começarem a estabilizar e cair. A velocidade com que a China chegar lá vai determinar o futuro do planeta. Quando as consequências do aquecimento aparecem, os pobres que nada emitiram pagam a conta. Os ricos se adaptam. Daqui a pouco, um estudo de caso: Veneza e Vanuatu. Rica e bela.
Na rota das navegações, Veneza foi a rainha do comércio entre Oriente e Ocidente. É obrigatório falar de Veneza para contar a riqueza da história da humanidade. A cidade foi se acomodando sobre ilhas rasas, em meio a uma laguna. Desde o início de seus dias, briga com a água. E para a água, já entregou parte do seu corpo. Por toda a cidade, vários prédios tiveram que abandonar o primeiro andar porque a água está entrando. Aqui, por exemplo, a água já chegou no último degrau. A cidade trafega sempre pelo perigo da água alta. Esse perigo já vem de longe. Em 1966, teve a maior de todas as cheias. Dezembro de 2008 foi a quarta maior água alta da história. A água passou de 1,5 metro. Em cada casarão, um jeito de enfrentar a água. Alguns subiram o piso, outros a soleira da porta. A água define Veneza. Foi a água que fez a cidade prosperar e a água faz de Veneza uma cidade única no planeta. Mas, ao mesmo tempo, a água é uma ameaça constante à existência da cidade. E isso fez com que Veneza, ao longo dos séculos, se tornasse uma especialista em adaptação. A primeira vitória foi estabilizar o solo que afundava. Mas como impedir que a água brote do chão na famosa Praça São Marcos? A praça vira uma piscina que os turistas atravessam em passarelas improvisadas. As grandes aqua-altas, que no começo do século XX eram menos de 10 por década, agora já são mais de 50. Mas Veneza está se prevenindo. Fomos conhecer o imenso canteiro de obras do Projeto Mose, um plano de 25 bilhões de reais para conter as águas. La cosa più interessante è il fatto delle dimensioni del lavoro, è il fatto di sapere, insomma, che stiamo facendo un lavoro unico al mondo, sicuramente. Il Mose è un lavoro unico al mondo, quindi avere questa opportunità dal punto di vista ingegneristico di fare un'opera unica è molto qualificante e molto appagante. A laguna onde fica Veneza é fechada com uma faixa fina de areia. Apenas 3 aberturas permitem que a água entre e saia com as marés. São nesses 3 pontos que serão construídas as mega comportas do Projeto Mose. Toda essa estrutura em concreto que está sendo construída em terra firme vai para o fundo do mar. As comportas ficarão no fundo repletas de água. Quando a água alta chegar, uma injeção de ar vai expulsar a água, fazendo a muralha subir e segurando o avanço da maré. Venezia, una volta che verrà realizzata quest'opera, sarà protetta per secoli, perché è vero che abbiamo considerato i 100 anni come durabilità dell'opera, però è un'opera che consente una manutenzione continua. Murano, vizinha de Veneza, famosa pelos vidros, também vai ficar protegida, junto com as outras ilhas da laguna. O objetivo é que o Projeto Mose seja capaz de defender a cidade de uma elevação no nível do mar de até 60 centímetros, justamente o previsto para o final deste século pelos cientistas do IPCC, o painel da ONU que estuda o aquecimento global. Martin Hurling lidera um time que estuda a temperatura dos oceanos com milhares de sensores em todo o planeta. Eles registraram, por exemplo, o aquecimento do Atlântico na costa do Brasil no último verão. You're looking at is a very warm patch that runs off of Brazil into the central Atlantic south of the equator, and these temperatures have been running as high as 3-4 degrees Celsius warmer than normal. And when I say future, this is again. E o que vamos ver no futuro? Pergunto. Wow, that's scary. It is dramatic, isn't it? O que aparece na tela é assustador. I mean, there's 2 things that are scary. One is that the effect of increasing CO2, and this is assuming a rate of carbon dioxide emissions that's called business as usual. Mm-hmm. Okay? So if we go above and beyond business as usual, there'd even be more warmth on this map. And this is a snapshot at the year 2050
from the average of many IPCC models. And this is a snapshot at 2090. And you can see it's warm everywhere. There's How much warmer? yeah, The red means? the red here is speaking to numbers of about 1 to 2 degrees in the first 50 years, and we're getting out to 3 degrees Celsius in the latter part of the century. That's for the water, That's for the water. which means that inland, the increase of temperature will be even higher. Yes, the land temperature is expected to increase in some places by at least twice as much as the temperature of the oceans. Depends on where you are, in which continent you're at. But there'll be more warming expected over land than there is over the oceans. A meio mundo de distância de Veneza, outros lugares ameaçados pelas águas não têm como se defender. Países formados de pequenas ilhas, como Kiribati, Tuvalu, vão desaparecer se o nível dos oceanos subir pouco mais de 1 metro. E mesmo os que têm ilhas mais altas, como este aqui, Vanuatu, que não vai desaparecer totalmente, corre um risco não menos assustador: ser jogado ainda mais profundamente na pobreza por causa das mudanças climáticas. Vanuatu, no Pacífico Sul, tem 83 ilhas e enfrenta cada vez com mais frequência dias de tormenta. Correntes que mudam e aos poucos refazem a paisagem. Ilha após ilha, a costa está cheia de árvores caídas. Aqui nessas ilhas, o trabalho de adaptação fica literalmente nas mãos dos moradores. Eles estão tentando impedir que a água passe desse ponto aqui, que já foi a linha da praia. Mas estão lutando com uma força muito maior do que essas pedras podem conter. Que diferença de Veneza! Os países pobres vão ser e já são os primeiros a sofrer com as mudanças climáticas. E o que as comunidades internacionais têm feito? I don't see a lot of action or concern on the part of those who will be suffering the most, because clearly those who will be harmed the most from this are those who can least afford it. I do not see a great deal of international concern in that area. One thing we also have to remember, of course, is that some change here is inevitable. Okay? We can't go back right now. But in the United States, for example, and other richer countries in Europe, they can afford to mitigate. They can afford to adapt. Okay? They can afford to change. Lesser developed countries, poorer parts of the world, cannot. Okay? And therein lies the tremendous problem and the sadness of it here, that those who are least responsible for the problem are those who are going to pay the most. So infrastructure, basic infrastructure for everyone in the planet, yes, is part of the cost. It's part of building resilience to climate change. In many African cities, in many Asian cities, half the population have no drains, have no sewers, have no pipe water, have no health care. They live on floodplains. So their problems need to be addressed as a priority, both for development and for adapting to climate change. Bjorn Lomborg se define como um ambientalista cético. Ele defende que, em vez de se concentrar no corte de emissões de gases estufa, seria melhor investir em desenvolvimento. It's a curious consequence of the fact that most countries will get much better able to deal with the problems of global warming when they get richer. Just one example, if you look at hurricanes that hit Florida, very few people die because Florida is a rich place. Whereas if hurricanes hit Guatemala or other places, a lot of people die because they're poor, they have poor infrastructure, they're much less able to deal with the problems that they're being faced. Na Ilha de Pele, não haveria problemas se o clima aqui não estivesse mudando. Os 2.000 habitantes vivem à parte da modernidade. Mas essa fatia de paraíso está perdendo sua água doce. Acompanhamos uma equipe de cientistas que vai investigar os poços. Essa era a água que a vila toda bebia, só que agora faz 2 anos que começou a ficar salobra. A praia está a 100 metros daqui.
e de alguma forma a água salgada conseguiu penetrar no lençol freático. O mar avança e a água salgada invade poço após poço. Essa aqui está ainda mais salgada que a outra. A esperança é esta fonte, que tem uma aparência bem feia. O pesquisador vai testar, mas acredita que a água esteja contaminada. É daqui que os moradores estão tirando a água de beber, de lavar louças, do banho. Os pesquisadores estão implantando um novo sistema de criação de porcos para resistir às mudanças do clima. Na falta de água doce, os bichos bebem água de coco e se alimentam também de coco. Mas e os moradores? Eles reclamam que a lavoura está cada vez menos produtiva. In the past, he would reap this money for about 4 to 6 months old when they are ready. But now, 2 months later, 2 years later, when he planted this last year, and it took about a year and a half now. But It's still pretty small. The branches are much smaller, and the roots are not yet ready to pick. So. Mas em Vanuatu é da água que vem quase tudo. Na água está a subsistência e a cultura se manifesta. Onde mais a água é música? E na água de Vanuatu, um dos maiores santuários de corais do mundo, também ameaçado. As you can see, most of our islands are relatively small, so we don't have huge areas for agriculture. So a lot of our protein and food resources come from the sea. And that means that we really depend on our coral reefs for our livelihoods. And what we've been finding is that the coral reefs are changing here in Vanuatu. New threats, new impacts seem to be emerging that never existed before. One example would be coral bleaching. Coral bleaching is the process by which corals are stressed by temperature, increased seawater temperatures, and the zooxanthellae that provide food to the coral are expelled and the corals become white or bleached. And where coral bleaching happened in the past, you would find maybe once every 10 years there would be a bleaching event. This is from anecdotal stories of the people who used to live, the grandparents and the older people who live on the island, is that it used to happen, but now in the hot season, which would be around Christmas time, you're finding bleaching consistently every year on all reefs in Vanuatu. Os moradores também nos levam para ver que a memória do lugar, o cemitério, já foi destruída pelas águas. It's a headstone of my great-great-grandfather. O homem me mostra o túmulo do avô, arrancado pela força do mar. Ele confessa, teme que um dia ele também será arrancado de suas raízes e terá que deixar Vanuatu. No próximo programa você vai conhecer os lugares que estão perdendo sua água. Amazônia, Austrália, nos extremos do mundo, os mesmos problemas. Se o mundo quiser produzir carros que não poluem, vai precisar do minério que está aqui, debaixo do maior deserto de sal do mundo, na Bolívia. É o lítio para as baterias dos carros elétricos do futuro.